Satanás, vai de reto. A paz do Senhor Jesus seja na tua vida. A Bíblia diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito Santo de Deus diz: bem-aventurado aquele servo que, quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim. Um dia se aproximou de Jesus. Isso, passa. Um dia uma mulher se aproximou de Jesus e disse-lhe: bem-aventurados os peitos em que o Senhor amamentou. E Jesus disse a ela: não, antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, os que leem a palavra de Deus, e aqueles que escutam, ouvem as palavras de Deus. Lá em Salmos 1 diz: bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, para que seu caminho vá bem. Por isso que bem-aventurado é o homem que escuta a voz do Espírito Santo e não endurece o coração, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos foram chamados por Deus para habitar no reino eterno, numa vida eterna. Só que a Bíblia fala que é poucos que herdarão a vida eterna. Então presta atenção na palavra de Deus que vai ser lida. Jesus falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então a gente está aqui para ler a palavra de Deus, a mensagem do evangelho. O mundo está buscando aí festas. O mundo busca prazer, alegria naquilo que não oferece. As pessoas se iludem com aquilo que o mundo apresenta a eles e põe à sua disposição para eles poderem buscar. Mas Jesus fala: busca a Deus, adora a Deus, porque o mundo jaz do maligno. Então a gente tem que falar aquilo que está escrito, porque o que passa disto é procedência maligna. Aqui em 2 Timóteo capítulo 4, segunda epístola que o apóstolo Paulo escreve, ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, e ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender e instruir em justiça ao homem de Deus, a que ele seja perfeito diante do seu Deus, diante do seu Criador. Toda a Escritura, desde Gênesis
até Apocalipse, ela sempre vai mencionar o grande dia de Deus. E ela diz que o fim vem, o fim se aproxima, está chegando o tempo da colheita, está chegando o dia em que Deus há de julgar os vivos e os mortos no seu reino. Lá em Atos capítulo 17, prova de um justo juízo foi que Deus ressuscitou Jesus do meio dos mortos, tendo ele como justo juízo. Ele vai vir para buscar o seu povo, sua igreja, que se apartou de toda a aparência do mal que o mundo estava mostrando, a igreja que santificou a sua vida ao seu Senhor. Por isso que Jesus falou o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai. Então a Bíblia fala: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a volta do Filho do Homem. Jesus falou que como foi nos dias de Noé, nos tempos de Ló, será também semelhante a este tempo que nós estamos vivendo. Muitos estão preocupados com o comer, com o vestir, com o beber, e não estão mais prestando atenção na mensagem da vida eterna, a palavra de Deus, que é proveitosa para ensinar aqueles que querem aprender. Porque o homem, quando ele chega à fase de soberba, ele não quer saber mais de ouvir aquilo que Deus quer, para que ele aprenda de Deus. Era o próprio Deus dentro do homem, pelo Espírito Santo, o selo da nossa redenção, para ensinar e guiar o homem em toda a verdade. Por isso que Jesus falou: o Espírito Santo, que o mundo não vê, que o mundo não pode ter, mas vós já o tendes, porque está dentro de vós, estará convosco, estará dentro de ti. Por isso que Jesus falou: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que, como eu li aqui, o apóstolo Paulo, ele instruído pela justiça de Deus, cheio do Espírito Santo, ele falava já daquilo que está para acontecer, e na verdade já está acontecendo. As pessoas estão desviando os ouvidos da verdade. Como agora há pouco, passou um rapaz tampando os ouvidos, porque estava escutando um louvor que fala do juízo de Deus. Mas se estivesse passando forró, funk, pagode, se estivesse aqui falando de futebol, ele não estava com o dedo no ouvido. Mas quando se trata da palavra de Deus, daquilo que está sendo dito, as pessoas passam longe, e quando passam perto, elas tapam os ouvidos para não escutar as palavras da verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Agora, se você gosta da mentira, a Bíblia fala: ficarão de fora os mentirosos, e todo aquele que pratica e ama a mentira. Ficarão de fora os idólatras, os cães, os feiticeiros. Ficarão de fora todo parricida, ficará de fora do reino dos céus. Porque Jesus falou que é necessário o homem nascer de novo, é necessário o homem se converter para que ele possa adentrar o reino dos céus. Só que as pessoas pensam que o reino dos céus é só comer, encher a barriga e se fartar. A maioria das pessoas pensa que o reino dos céus é ter dinheiro, é ter condição boa, é viver uma vida próspera, é ter uma condição melhor. Só que Jesus disse que o reino dos céus não vem com aparência exterior, nem dirão ele o aqui ou ele o acolá.
porque o reino dos céus estará dentro do homem. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Conjuro-te diante de Deus, que pregues a palavra, a tempo e fora de tempo. Só que por mais que se pregue a tempo e fora de tempo, as pessoas já estão predestinadas, as pessoas já estão com o coração endurecido, mentes cauterizadas, porque ouvem doutrina de demônios, escuta mentiras a vida inteira, e quando ela ouve a verdade, ela se escandaliza, porque nunca foi falado a ela as palavras da verdade, as palavras de Jesus, que são palavras vivas e eficazes. No livro de Apocalipse está escrito que estas palavras, as profecias deste livro, são fiéis e verdadeiras. Os testemunhos de Deus são fiéis e verdadeiros. Pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, corrijas. A palavra de Deus serve para corrigir o homem, para que o homem não erre, porque enquanto ele viver errando, vacilando, pecando diante de Deus, ele estará sempre entrando no juízo, a condenação da sua própria alma. Por isso que o Filho do Homem se manifestou em carne, para trazer a luz e iluminar todo homem que vem ao mundo. O Filho do Homem, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, ele veio na terra para pregar a palavra que ele mesmo inspirou. Os profetas testificaram, falaram dele. Só que mesmo Jesus vindo, pregando as palavras do Pai, a doutrina de Deus, muitos contradiziam aquilo que Jesus falava. Muitos vinham até Jesus para o experimentar, para ver se Jesus era pego em algum erro, em alguma ocasião em que eles pudessem se justificar com o pecado que eles praticavam diante de Deus, diante do templo e diante da lei de Deus. Deus, ele conhece os corações, ele sonda os corações dos homens. Por isso que você não é inocente diante de Deus. Por isso que nós não somos inocentes diante dele. Porque a lei de Deus está dentro do coração do homem, para mostrar que o homem, ele precisa de Deus, porque ele precisa da correção de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que o filho, Deus corrige o filho a quem ama. Mas agora, aquele que não escuta a repreensão de Deus, Deus o trata como filho bárbaro, bastardo, porque ele não aceita a correção do Pai. O apóstolo Paulo, ele estava alertando a Timóteo que ele deveria pregar esta palavra a tempo e fora de tempo. A igreja tem uma ordem de Jesus aqui na terra, de pregar a sua palavra. Por isso que eu trouxe uma Bíblia, para pregar a palavra de Deus. Porque eu não trouxe um catecismo romano, para falar de idolatrias, para falar de feitiçarias, de estátua, de santo. Eu trouxe a palavra de Deus, a palavra que é inspiradora, a palavra que conduzirá o homem à salvação da sua alma, e o conduzirá até a vida eterna, se o homem perseverar até o fim. Porque o que nós estamos vendo hoje é cada um por si, Deus por todos. Cada um segue o rudimento, cada um anda segundo o curso do mundo, procurando prazer, alegria, festa. O que as pessoas estão buscando não é o reino de Deus, e nem sequer a justiça de Deus. Elas estão buscando, em primeiro lugar, pão para comer, trabalho, casamentos. Estão buscando reino material. Porque virá tempo, Timóteo,
em que não suportarão ouvir mais a sã doutrina. A sã doutrina de Deus, que é a palavra santa, o ensinamento santo. Por isso que por causa dessa doutrina, os apóstolos estavam sendo julgados. O próprio Senhor Jesus foi julgado, porque pregou uma doutrina santa, uma doutrina que era diferenciada da doutrina que os homens praticavam, porque toda doutrina que procede do homem, ela não tem edificação alguma, são apenas encargos, fatos pesados, que estão submetendo a muitos não estão conseguindo andar nas doutrinas dos homens, porque são fartos pesados. Mas a doutrina de Jesus é uma doutrina que é um fardo leve, um jugo suave. Só que mesmo sendo assim, as pessoas não querem mais, porque o coração está sempre voltado ao pecado. As pessoas preferem viver uma vida obstinada, uma vida infiel a Deus. E o pior de tudo é que o camarada está vivendo dessa forma e ele pensa que vai entrar no céu. O pior de tudo é que ele vive uma vida injusta, uma vida ímpia, e ele pensa que vai entrar no céu. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, desviarão os ouvidos da verdade, nem mesmo aqueles que se dizem cristãos estão suportando mais ouvir a sã doutrina, nem mesmo aqueles que se dizem igreja do Deus vivo não estão mais suportando ouvir as palavras da verdade, porque cada um está amontoando para si doutores, conforme o seu próprio desejo. Cada um quer aparelhar ao perfil de vida que ele está vivendo aqui nesta terra. Só que é o desejo da carne que está o conduzindo a que ele prefere a escolher aquilo que não é de Deus, achando que é de Deus, tendo aparência de piedade, mas sempre negando a eficácia dela. Por isso que a palavra de Deus não consiste, aliás, o reino de Deus não consiste em palavras, disse o apóstolo Paulo, mas em poder. A virtude de Deus é a graça manifestada no homem, com plenitude sobre plenitude. Por isso que está escrito no Evangelho de João, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O homem só consegue conhecer a Deus se for por meio de Jesus. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Porque estas coisas foram ocultadas dos sábios e entendidos. O camarada pode ser até um estudioso, ele pode cursar na melhor faculdade que o país oferece, ele pode estar praticando magistrado, bacharel, ele pode estar cursando nos melhores ensinos médios, mas Jesus ocultou estas coisas dos sábios. A vós é vos dado conhecer os mistérios do reino dos céus, porque para muita gente o que se prega nas ruas é loucura, não é de Deus. Para muita gente, falar a verdade hoje não tem significância alguma. Para muitos, ouvir a verdade já não tem valor. Só que a Bíblia trata a verdade como uma verdade absoluta de Deus, o Deus da verdade. Mas agora e a mentira? A mentira não vem de Deus, senão do diabo. O diabo é o pai da mentira. Todos aqueles que escutam a mentira
são do diabo. Jesus falou em João 8 e versículo 44: vós tendes por pai ao diabo, porque quereis satisfazer o vosso desejo. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, fala daquilo que lhe é próprio. Vós sois filhos do diabo. E eles empinou o nariz, aliás a orelha, quando Jesus falou que eles eram filhos do diabo. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que o mundo comemora é Natal, magia do Natal, fábulas. O que o mundo busca: cinema, artista, jogadores. Estão desviando os ouvidos da verdade. Um dia a verdade estava diante de Pilatos, governador lá em Roma. E quando a verdade disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, Pilatos se perguntou: o que é a verdade? Como muita gente pergunta: mas o que é a verdade? Eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu nunca atirei em ninguém, nem sequer matei uma barata. Aí se pergunta: o que é a verdade? Toda verdade que não vem da palavra de Deus é mentira, que o homem está envolvido nela. Agora, depois que o homem escuta a verdade, e se ele não se converte, é porque ele é filho do diabo. Porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas por que não quer se libertar? Porque gosta da mentira, ama ao pecado, ainda é escravo do pecado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer ser livre do pecado? Então reconheça Jesus como Salvador da sua alma. Agora, se você ficar buscando Buda, Maomé, Maria, Papa Francisco, padres, você sempre vai estar entrelaçado no engano, na heresia, na soberba da vida. Isso não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Jesus disse: eu sou a verdade. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Mas as pessoas gostam de ouvir a fábula, não é? Não é assim que o mundo diz? Magia do Natal, aonde dão presentes e recebem presentes, aonde todos se alegram. Aí as pessoas falam: é um tempo de paz. Que paz? Que depois que passa a tão data comemorativa, está matando, está roubando, está furtando, está se embriagando. Mas o mundo sempre usa de pretexto as datas comemorativas para poder induzir a carne a pecar perante Deus. Porque o mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Chegou um dia diante de Cristo Jesus, uma multidão, e perguntou para ele: como nós devemos realizar a obra de Deus? Jesus falou: a obra de Deus é esta. Como nós temos que fazer a obra de Deus? E Jesus falou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Mas a maioria diz que crê em Deus. Até os demônios acreditam e estremecem, porque a maioria pensa que tem Deus no coração e crê em Deus, mas está lá no pecado, na iniquidade. Isaías capítulo 59 diz: o que faz separação entre vós e o vosso Deus é a iniquidade, é as transgressões. Porque as pessoas pensam que adorar imagem de escultura é anormal perante Deus. A Bíblia condena
de Gênesis até Apocalipse, a idolatria, o culto à rainha dos céus, a adoração aos seus ídolos, porque o ídolo não é nada. A Bíblia diz que a imagem é de nenhum préstimo, ela é enfeitada com ouro e com prata, com pedras preciosas, mas não é de nenhum préstimo. E Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Nenhum Deus se formou antes de mim, e nem depois de mim nenhum se levantou, porque Ele é Deus de eternidades. Mas por que o mundo gosta de ouvir as fábulas? Por que as pessoas gostam de ouvir mentiras, genealogias humanas intermináveis, que não produzem edificação, mas sim questões loucas? Porque a resposta, ela se dá a esta palavra: estão se desviando os ouvidos da verdade. Cada um quer seguir a verdade que acha, que pensa que é a verdade. Eu vou seguir a minha religião. Não julga a minha religião, não fala mal dela. Eu vou seguir a verdade que o meu coração está falando. Só que o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Só que as pessoas se enganam tanto que cada um busca a fezinha em qualquer uma semelhança de Deus, alguma semelhança de santo que representa ele diante de Deus. Só que a Bíblia fala em Jeremias capítulo 10 que a estátua, ela não pode fazer mal e nem fazer bem. Não tenhais receio dela. Você já viu alguma estátua falar alguma coisa para você? Nunca que vai falar. Mas agora, na grande tribulação, quando o anticristo, a besta, estiver aqui na terra, a Bíblia diz que vai dar Deus permissão para que ela engane as nações. Ela vai falar com voz humana. A estátua vai sair andando na rua, e todos crerão na mentira, porque não quiseram receber o amor da verdade. Deus permitirá que a operação do erro venha sobre os filhos da desobediência. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus, mas as religiões estão colocando muitos longe de Deus, porque cada um quer seguir aquilo que a religião ensina. Aí vai lá para o espiritismo aprender dogmas de mortos, vai aprender doutrina de demônios, achar que o homem, depois que morrer, vai encarnar em outro corpo, numa outra vida. Aí quando ele não se contenta com o espiritismo, ele vai para o catolicismo, achar que depois que morrer, o padre ou o papa vai rezar a vela, vai rezar uma Ave Maria, queimar a vela, tirar ele do purgatório e o transportar para o paraíso. Doutrinas de demônios. A primeira carta que o apóstolo escreve a Timóteo, no capítulo 4, diz, expressamente diz o Espírito Santo, que apostatarão alguns da fé, desviarão os ouvidos, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que é que você aprende? Lá no catolicismo é só entoar louvor a imagens. Só que se você pergunta para o católico, ele fala que não adora. Está lá, prostrado o joelho diante de uma imagem. E se você pergunta a ele, nós não adoramos, nós não veneramos imagens, nós apenas homenageamos a ela. Coitado. Por isso que o mundo ouve a mentira e sempre trata como se fosse uma verdade. Só que a verdade de Deus eles consideram como uma mentira. Está falando besteira, está falando palavras de condenação.
Deus não condena ninguém, Deus não julga ninguém, deixa que Deus me julga. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, sofre as aflições. Paulo escreveu dizendo assim, que aquele que foi alistado para a guerra, ele não se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sofre, Timóteo, como bom soldado de Jesus Cristo, milites a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Tendes cuidado de ti mesmo, e da doutrina que ouviste, que é segundo a piedade. Milites nesta boa milícia da fé, porque muitos foram chamados, poucos são os escolhidos. O mundo está buscando agora ídolos, idolatrias, feitiçarias. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que amou a vinda do Senhor, eles receberão uma coroa incorruptível, uma coroa de glória, que o mesmo Senhor dará naquele dia, o justo juízo. Então não seja enganado, leia as Escrituras, medite a palavra de dia e de noite. Jesus falou que aquele que crê em mim não será confundido e nem será enganado. Então creia na mensagem de Deus, a palavra do Evangelho, palavra da vida eterna, porque muitos virão no nome de Jesus, dizendo ser Cristos, dizendo ser profetas, e enganarão a muitos, trair-se-ão uns aos outros. Só que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pedro diz: salvai-vos, pois, desta geração perversa, geração que Jesus falou, adúltera e adúltera, geração má, geração maligna, geração má, que não quer saber da repreensão de Deus, da exortação de Deus. Então grande é este ministério, grande é este mistério. Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Só que esse mesmo Senhor, que foi recebido acima na glória, ele voltará para buscar a igreja. A igreja não é do mundo, ela está no mundo, mas não é do mundo. A igreja está aqui para pregar a palavra de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que ama ao Senhor e guarda os seus mandamentos, porque virá tempo em que não suportarão mais ouvir a sã doutrina. Então o que você acabou de ouvir foi a palavra da vida eterna. Não endureça o seu coração, crê nesta mensagem, porque eu não vim aqui pedir o teu dinheiro, eu não vim aqui te convidar para ir para uma religião, eu vim aqui pregar a palavra que Jesus mandou, que pregar em todo lugar, que se pregasse nas nações, em todos os cantos. Amém? Que Deus te abençoe em Jesus Cristo. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai enquanto Ele está aqui. Amém? Deus te abençoe. Amém, irmão. Deus abençoe a todos.